Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada. No livro de Isaías, no capítulo 12, no versículo 3, vai dizer pra gente: com alegria tirareis água das fontes da salvação. E se a gente pegar aqui no Evangelho de João, no capítulo 19, no versículo 32, vai dizer que os soldados quebraram a perna do primeiro e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Chegando a Jesus e vendo já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados transpassou-lhe o lado com a lança e imediatamente saiu sangue e água. Então, o que nós vamos tratar hoje do Sagrado Coração de Jesus. Eu sou o Felipe e esse é o nosso Catequese em Foco. Então, nesse vídeo nós falaremos sobre a devoção ao sagrado, como ela começou com Santa Margarida Maria Alacoque. E para falar sobre esse assunto, eu convidei um amigo meu aqui de longa data, professor de filosofia, o César, que vai falar um pouquinho pra gente sobre essa devoção. Vamos lá. Primeiro, só retomando aqui que o Fê já trouxe alguns textos da Escritura pra gente que tratam um pouquinho dessa devoção. É importante a gente falar que, além das Escrituras, as reflexões teológicas dos padres da Igreja, Santo Agostinho, Santo Atanásio, São João Crisóstomo, eles fizeram reflexões teológicas em cima dessas passagens, dentre outras passagens que tratam desse tema, e isso alimentou teologicamente a fé do povo, e até que chegou ali por volta do século XIII, a gente tem o exemplo, por exemplo, de Santa Gertrudes, que é uma grande santa devota do Sagrado Coração de Jesus, no mosteiro, por exemplo. Depois a gente tem o aparecimento de São João Eudes, que também vai ajudar a divulgar essa doutrina e inclusive vai compor um ofício e uma missa própria do Sagrado Coração de Jesus. Coração Santo, tu reinarás. Então, vamos falar um pouquinho agora da biografia de Santa Margarida. Ela nasceu em 22 de julho de 1647 e morreu jovem em 1690, no dia 17 de novembro. Ela foi canonizada só em 1920 pelo Papa Bento XV e a Igreja celebra a memória dela no dia 16 de outubro. O pai de Santa Margarida, Cláudio Alacoque, trabalhava como escrivão, alguns dizem que ele seria juiz também. A mãe, Felisberta, também eram funcionários públicos. E a Santa Margarida, desde criança, ela já mostrava alguma vocação. Ela fazia algumas orações, ela fazia algumas penitências, ela demonstrava preocupação e amor aos pobres. Tudo isso é muito interessante porque desde pequena ela já vai demonstrando, as pessoas já vão reconhecendo essa vocação dela de vida religiosa. O pai dela falece quando ela ainda é muito criança, aos 8 anos, e antes disso a educação dela tinha sido confiada à madrinha, e aí quando o pai dela falece, ela volta para casa. E ela também perde a irmã no mesmo ano que o pai. A gente vai ver ao longo da história que ela teve muitas perdas, muitas dificuldades que vão como que preparar ela, o coração dela, para aquilo que Jesus quer revelar para ela mais para frente. Então ela perdeu o pai, ela perdeu a irmã, logo aos 8 anos, muito jovem. E aí depois disso, então, ela vai ser educada no mosteiro das Irmãs Clarissas.
E aí, um ano depois que ela entra no Mosteiro das Irmãs Clarissas para completar a educação, ela já recebe a primeira comunhão, então aos 9 anos. Um ano depois dela receber a primeira comunhão, ela contraiu uma doença que até hoje os biógrafos não sabem explicar direito qual foi, mas o fato é que ela ficou 4 anos sem conseguir andar, e aí os médicos não conseguindo resultado, ela, que, como eu falei, ela já sempre foi uma pessoa de fé, ela fez uma promessa, fez um voto à Nossa Senhora, e que se ela melhorasse daquela doença, ela então se consagraria a Nossa Senhora e viveria uma vida religiosa. E ela alcançou então um milagre, né? E aí em 1661 a mãe de Santa Margarida recorreu ao tio para começar a administrar o dinheiro da família, né, com a perda do pai e tal. Então o tio começa a administrar o dinheiro da família, isso começa a gerar uma série de problemas, então a gente tem mais turbulência na vida dela, agora por causa de administração financeira. 2 anos depois que ela se recuperou da doença na perna, ela perdeu um irmão. Aí, passado mais 2 anos, ela perdeu um outro irmão. E aí, quando ela começou a fazer 18 anos, começou a ficar mais velha, a família então começou a pressionar um pouquinho para que ela se casasse. E aí foi um período um pouquinho mais, digamos, de dúvida vocacional, em que ela pendeu um pouquinho para realmente seguir a vida matrimonial, mas Deus falou mais forte e ela então entrou para o convento das Irmãs Ursulinas. Só que, né, sempre acontecendo percalços na vida de Santa Margarida, quando parecia que tudo ia bem, então finalmente ela ia conseguir desenvolver a vocação dela, um outro irmão e a mãe dela acabaram adoecendo. Então ela volta para casa, mas aí nesse inteirinho acontece uma coisa muito especial, que um frei franciscano se hospeda na casa dela e vê nela essa vocação, vê que ela é uma pessoa diferente. Então o frei consegue convencer o irmão que realmente a vida religiosa é a vocação dela, e aí então ela entra finalmente pro convento aos 24 anos, no convento de Parra-Lemonial, que é da ordem que foi criada por São Francisco de Sales e Santa Joana de Chantal, que inclusive tem como foco, tem como centro o Verbo encarnado, né? Isso também vai dizer muito sobre o conteúdo das revelações que Jesus vai fazer para ela mais para frente. É tudo muito providencial na vida de Santa Margarida. Bom, agora que a gente já sabe um pouquinho da vida, da biografia de Santa Margarida, vamos ver um pouquinho do que Jesus revelou para ela. Já contei que ela então entrou para o convento aos 24 anos. Tem um pequeno detalhe que é bastante interessante da gente saber, que a superiora dela recomendou, quando ela entrou no convento, que ela fizesse constantes orações diante do Santíssimo Sacramento. Isso vai ser definitivo, 100% definitivo para a espiritualidade dela, porque é justamente em orações diante do Santíssimo Sacramento que Jesus vai fazer as revelações místicas para ela alguns anos depois. Tem uma série de revelações, seria muito difícil a gente conseguir narrar todas aqui no nosso vídeo, então a gente vai contar um pouquinho das conhecidas como 4 grandes revelações, tá? A primeira aconteceu em 1673, né? Onde Jesus então aparece para Santa Teresa, para Santa Margarida, no momento em que ela estava orando diante do Santíssimo Sacramento, né? E ele diz o seguinte para ela:
Meu coração divino é tão apaixonado de amor pelos homens e por ti, que não mais podendo conter em si as chamas de sua caridade ardente, é preciso que elas se difundam por teu intermédio e que ele se manifeste aos homens para os enriquecer de seus tesouros preciosos, que eu aqui te manifesto, e que contém as graças santificantes e salutares necessárias para os retirar do abismo da perdição. Então aqui Jesus se revela para Santa Margarida e diz, olha, venha ao meu coração, se entregue ao meu coração, porque ele tem o poder de transformar a sua alma e a alma de todos aqueles que aderirem a essa mesma devoção. Então é um convite de Jesus, dizendo, olha, vocês estão perdidos, vocês precisam voltar para cá, né? Nessa primeira revelação, também acontece uma coisa muito interessante, que Jesus ele tira o coração de Santa Teresa e põe no dele, que estava envolto em chamas. Era como Santa Margarida diz que ele era como fornalha, e aí ele põe o coração dela no dele e depois devolve para o dela, e ainda com algumas fagulhas de fogo. E nota importante que ela leva consigo até a morte uma dor no coração, lembrando então dessa primeira revelação. A segunda grande revelação aconteceu um ano depois, em 1674, e aí esse foi o momento em que Jesus então se revelou para ela dessa forma como a gente conhece, né, nessas imagens, né? Tem um coração com a coroa rodeada de espinhos, e aí Jesus então mostra que os nossos pecados aumentam o sofrimento, aumentam a paixão dele. E ele também promete que aonde quer que essa imagem seja exposta e venerada, ele vai derramar graças e bênçãos. Daqui a pouquinho a gente vai ver as promessas que foram compiladas que Jesus fez a Santa Margarida e a todos aqueles que aderirem à devoção ao Sagrado Coração. A gente vai ver quais vão ser essas graças e essas bênçãos. Daqui a pouquinho a gente vai ver isso. Ainda em 1674 a gente tem a terceira grande revelação, que foi quando Jesus disse o seguinte para ela. Ele mostra mais uma vez a dor pela nossa indiferença, por tudo aquilo que a gente faz contra o Sagrado Coração dele. E ele diz o seguinte: se pelo menos retribuíssem o amor que lhes tive, estimaria pouco o que sofri por eles. Mas só tem friezas e recusas grosseiras em relação a todo o meu empenho em lhes fazer o bem. Então, mais uma vez, Jesus reclama essa indiferença da nossa parte. Mas ele diz que há uma possibilidade de reverter isso. Então é aqui que é introduzida a questão da oração de reparação. Até aqui a devoção ao Sagrado Coração de Jesus estava voltada para imitação mesmo, imitar o Cristo. Agora entra essa ideia da reparação. E como que vai ser essa reparação? Jesus só pede o nosso amor por ele. É tudo que ele pede. Né? Que nós o amemos de coração, né? Que amemos o coração, o sofrimento, tudo aquilo que ele passou por nós e pelo que ele fez, porque ele fez o que ele fez, que nós o amemos então. É tudo que ele pede para reparar as ofensas que ele sofre. E aí Jesus diz então que ele pede que Santa Margarida comungue todas as primeiras sextas-feiras, certo? Então a gente primeiro tem a introdução da ideia de
reparação, e depois mais essa introdução da comunhão das primeiras sextas-feiras. Mais pra frente a gente vai ver a questão das 9 sextas-feiras. Ele também pede que todas as quintas-feiras, na noite de quinta para sexta, Santa Margarida faça ali uma hora santa. Então é bastante especial essa terceira revelação, porque tem várias coisas que são introduzidas aqui na devoção, né? Então ele pede que de quinta para sexta ela faça uma hora santa, para que ela passe um pouco da agonia que Jesus passou no Jardim das Oliveiras. Tudo isso com o propósito, segundo as palavras de Jesus para Santa Margarida, com o fim de abrandar a cólera divina, pedindo misericórdia para os pecadores, e também aliviar de alguma maneira a amargura que senti com o abandono dos meus apóstolos. Palavras de Jesus. Um ano depois, aconteceu a quarta grande revelação, em 1675, que aí Jesus pede então para que Santa Margarida ajude a igreja a constituir uma festa particular em honra ao Sagrado Coração de Jesus. Vocês lembram que eu falei que já tinha o ofício composto por São João Eudes, tinha um ofício, tinha uma missa, mas ainda não tinha uma festa litúrgica, né? Então, Jesus vai pedir nessa quarta grande aparição. Então, nas vezes que Jesus apareceu de coração aberto para Santa Margarida, ele fez algumas promessas em relação a essa devoção. E a gente vai falar um pouquinho dessas promessas. É um compilado de promessas, né? Nós vamos falar das 12 promessas. A primeira promessa que Jesus fez a Margarida e a todos que seguirem essa devoção ao Sagrado Coração é que ele dará aos devotos do coração dele as graças necessárias para o seu estado. Então, a forma que você vai conduzir a sua vida, o seu trabalho, a sua família, ou vai para você que quer ser um sacerdote, para você que quer ser uma freira, a forma de vida, o seu estado de vida que você vai levar, se você for devoto ao Sagrado Coração, você vai receber as graças necessárias para esse estado de vida. A segunda promessa: estabelecerei e conservarei a paz em suas famílias. Em relação às famílias, nós teremos duas promessas. Se nós tivermos a devoção, nós teremos então, nessa segunda promessa, a paz dentro da nossa família. Então, pra gente que está com a família lá com a vida bem bagunçada, bem sem paz mesmo, é através da devoção ao Sagrado Coração de Jesus que a gente vai alcançar essa paz para nós e para nossas famílias. A terceira promessa: eu consolarei em todas as suas aflições. Então, se você é uma pessoa que está aflita, principalmente nesse tempo que a gente está passando agora de aflição, fé no Sagrado Coração de Jesus, que ele consolará a gente em todas as aflições. Não estou falando que ele vai tirar as nossas aflições, mas que ele vai dar o consolo para que a gente enfrente essas aflições, que a gente supere essas aflições. A quarta promessa: serei refúgio seguro na vida e principalmente na hora da morte. Então é normal a gente ver muitas pessoas falar que tem medo da morte, que tem medo até da vida, né? Eu tenho medo do que eu vivo hoje, num acidente, da violência, disso, daquilo, e tenho medo de quando eu morrer, eu sou inseguro em relação a isso, não sei se eu vou para o céu, se eu não vou, não sei o que tem depois da morte. Nessa quarta promessa, ele já fala que ele vai ser refúgio pra gente, tanto na nossa vida, então o que a gente for passar na vida aqui, ele vai ser refúgio, e na hora da morte, que é a hora da nossa insegurança, ele também será um refúgio pra gente. Então, é muito comum a gente ver na vida dos santos, né, que são verdadeiros adoradores do coração de Jesus, eles falam: não, chegou a minha hora, tô tranquilo para ir que eu vou encontrar com o meu amado. Então é isso que Jesus oferece nessa promessa.
essa tranquilidade de saber que depois da morte a gente vai se encontrar com Ele, que Ele é o refúgio da nossa vida. Na quinta promessa, lançarei bênçãos abundantes sobre os seus trabalhos e empreendimentos. Então, do mesmo jeito que Ele fala pra gente que Ele pode transformar a nossa família, Ele também pode transformar o nosso trabalho. Então, pra gente que às vezes fala, não dou certo em serviço nenhum, eu não paro num trabalho, eu vou para um trabalho, mas chega lá não é legal, ou eu tento fazer algum empreendimento, alguma coisa e nunca dá certo. Mais uma vez eu falo, devoção no Sagrado Coração de Jesus, que com certeza Ele vai derramar as bênçãos necessárias para você nesse empreendimento ou nesse seu trabalho. A sexta promessa, os pecadores encontrarão em meu coração fonte inesgotável de misericórdia. Nesse aqui, imagina aquele dia que você acordou se achando o maior pecador do mundo, se achando o sem solução. Jesus está falando que através do coração dele, a misericórdia dele é derramada sobre você. Você não é a pior das pessoas. Ele tem uma misericórdia que é maior do que qualquer pecado. Então, os pecadores encontrarão no coração de Jesus aqui a misericórdia. Na sétima promessa, as almas tíbias tornar-se-ão fervorosas pela prática dessa devoção. É outra coisa que a gente sempre vive, né? Aquele momento de deserto na nossa vida espiritual. Se você está passando por esse momento, é através da devoção ao Sagrado Coração que Jesus vai te dar um fervor, um amor. Ele vai resgatar a sua fé, a sua esperança. E na oitava promessa, as almas fervorosas subirão em pouco tempo à alta perfeição. Então, aqui na sétima você tinha uma vida tíbia, estava com a fé lá embaixo, e Jesus, através dessa devoção, te deu um fervor, e através desse fervor, a sua vida vai ser transformada de uma forma que você vai chegar à perfeição. Aqui ele não cita, mas eu imagino a vida dos santos. Os santos foram santos por quê? Porque viveram uma devoção a Jesus, que transformou a vida deles, levando a vida deles à perfeição. E isso pode acontecer com a gente também. Quando a gente se entrega totalmente a uma devoção ao Cristo, né? Quando a gente adora ao Cristo sem reservas, Ele pode fazer a nossa vida chegar num estágio de perfeição como chegou a dos santos. Claro, a gente fala de alguns santos que já nasceram com a santidade, mas a gente também tem história de muitos santos que tiveram uma vida de pecado, uma vida de erro, e através de conhecer Jesus, através de chegar próximo da palavra de Jesus, através da adoração a Jesus, transformar a sua vida totalmente, e assim pode acontecer com a gente. Na nona, a nona promessa vai dizer pra gente: a minha bênção permanecerá sobre as casas de quem achar exposta e venerada a imagem do meu Sagrado Coração. Então, para quem ainda não conhece, a imagem é essa. Existe imagem de todos os tamanhos, existem quadros também com esse mesmo desenho, com essa mesma imagem. E se você tiver uma dessa na sua casa, a bênção de Deus permanecerá sempre lá, através do Sagrado Coração de Jesus exposto lá na sua casa. A 10ª promessa. Essa é como a primeira, que ele diz que derramará a graça necessária ao seu estado. Essa é própria para o estado de sacerdote. Darei aos sacerdotes que praticarem especialmente essa devoção o poder de tocar os corações mais endurecidos. Então, ele está dando aqui o poder dele, né? Como a gente falou, quando a gente falou do Espírito Santo, que o Espírito Santo descia sobre nós e transformava a nossa vida, através dessa devoção também, os sacerdotes que têm essa devoção, têm a sua vida transformada de tal forma que a sua palavra, o seu tocar,
transforma o coração daquelas pessoas que têm um coração mais duro, aquele que você acha que não tem jeito, um sacerdote que adora o Sagrado Coração de Jesus, tem o poder de tocar e mudar esses corações também. A 11ª vai dizer pra gente assim: as pessoas que propagarem essa devoção terão o seu nome inscrito para sempre no meu coração. Isso muito me alegra. Esse vídeo é a nossa propagação, estamos passando para vocês essa devoção e fico feliz em saber que eu transmiti essa devoção para outra pessoa, faz Jesus escrever o meu nome no coração dele. É tão bonito a gente ver a imagem do coração dele pegando fogo e saber que o nosso nome está lá, que o amor dele está sendo derramado e o meu nome está lá, através da devoção que a gente transmite às outras pessoas. Então, no final do vídeo a gente vai falar, curte, compartilhe. Então, já sabe, né? Quem curtir, quem compartilhar, vai ter o seu nome gravado no coração de Jesus. E a 12ª vai dizer pra gente que aqueles que comungarem nas primeiras sextas-feiras de 9 meses consecutivos, ele dará a graça da perseverança e também dará a salvação eterna. Então o César vai explicar essa um pouquinho melhor pra gente e concluir o nosso material. Então essa 12ª promessa, ela está diretamente ligada com o conteúdo da terceira revelação que Jesus fez, né? Que se trata de comungar nas primeiras sextas-feiras. E ela é também conhecida pelos devotos do Sagrado Coração como a grande promessa, a promessa. Porque se trata aqui da nossa salvação, da salvação da nossa alma. Então, de fato, é a promessa mais importante. Porém, há algumas condições e práticas que nos levam, então, a obter a graça dessas 12 promessas. São pelo menos 5 práticas ou condições. A primeira, diretamente ligada à 12ª promessa, é receber sem interrupção a Sagrada Comunhão durante as 9 primeiras sextas-feiras consecutivas. Tem que ser consecutivas. Cheguei na 8ª, não pude. Começa de novo. Tem que ser consecutiva, senão não vale. Aqui parece uma coisa simples, mas não é. Por quê? Isso significa que você está durante 9 meses em estado de graça. Né? Você está confessando periodicamente. Você está tendo uma vida de oração durante 9 meses. Né? E aí, pensa comigo, qual que é o período de gestação de um bebê? Né? Justamente esse tempo. Então, é um tempo em que Jesus vai te preparando ali, gestando você para uma vida ainda mais íntima com o coração dele. Essa é a primeira condição. Segunda condição, comunhão frequente. Então, não adianta só ser nas primeiras sextas-feiras do mês. Não adianta só comungar uma vez por mês. Tem que comungar frequentemente. E aí, mais uma vez, vem a questão de estar sempre em estado de graça e tudo mais. Terceira condição, fazer a consagração, que pode ser ou individual, ou uma consagração familiar, e aí tem aquela coisa de entronizar a imagem do Sagrado Coração na casa. Geralmente o pessoal do apostolado de oração que trabalha essa questão da consagração. A quarta é a hora santa. Também, isso aqui também advém de um dos conteúdos da revelação, em que Jesus chamava a Santa Margarida para fazer 1 hora de oração de quinta para sexta. Então tem que fazer hora santa. E aí a oração dessa hora santa tem que ser com uma intenção de reparação pelos pecados cometidos contra o coração de Jesus e também pelos sacerdotes, pelas vocações sacerdotais. E a quinta e última condição é a exposição e veneração pública do Sagrado Coração de Jesus. Aí, seja através da imagem, que é mais frequente,
Pode ser através de algum broche, alguma coisa, mas alguma coisa pública para demonstrar e divulgar essa devoção a todos. É isso. Então, com a mesma palavra que nós começamos, a gente vai encerrar, só que agora com uma outra visão. Voltemos então para Isaías 12, versículo 3. Com alegria tirareis água das fontes da salvação. A fonte da salvação é o Sagrado Coração de Jesus, que derrama o tempo todo as águas que é o amor dele pela gente. Não tem uma coisa que explique melhor do que o coração de Jesus tá fora do peito dele por nós. É o amor dele sendo derramado por nós a cada instante, a cada momento, o amor dele sendo derramado para nós. E o que a gente precisa fazer? Só retribuir esse amor. De que forma? Com toda essa devoção que a gente falou agora. Então, se você gostou desse vídeo, ou se você é um devoto já do Sagrado Coração de Jesus, comenta aí, deixa o seu comentário, compartilha com seus amigos, para que seus amigos também fiquem sabendo como que é a devoção ao Sagrado Coração e também um pouquinho da vida de Santa Margarida. E ajude a gente a divulgar essa fé, ajude a gente a divulgar esse projeto, que a cada dia muitas mais pessoas vão ficar sabendo que tem aqui um Jesus de coração aberto, amando a gente incondicionalmente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Levantai-vos, soldados de Cristo, em avante na senda da glória.